Olá a todos, vamos resolver mais um exercício de gráfico de posição versus tempo. E o exercício fala o seguinte: dois pontos materiais A e B se movimentam em linha reta e têm suas posições descritas pelo gráfico abaixo. O gráfico do movimento de A é um segmento de reta. Então A, vamos sublinhar aqui, é um movimento de reta. Enquanto o gráfico do movimento de B é um arco de parábola. Então B é um arco de parábola. Analise os gráficos e faça o que se pede abaixo. Na letra A, ele pede para comparar maior, menor ou igual as velocidades escalares médias de A e B no intervalo de tempo compreendido entre o instante 0 e o instante t. Então vamos fazer essa letra A. Então o que precisa ficar claro? Que apesar de ter colocado num gráfico só, esse gráfico se refere ao movimento de dois pontos materiais, de dois objetos, o objeto A e o objeto B. Está descrito tudo no mesmo gráfico. E ele falou que o A é um segmento de reta, que dá para perceber aqui, né? E também dá para perceber que o B é um arco de parábola, como ele diz no enunciado. Aí ele pede para comparar, na letra A, ele pede para comparar os valores da velocidade escalar média de A e de B no intervalo de tempo compreendido entre 0 e t segundos. Velocidade média, lembra que é sempre no intervalo de tempo mesmo. E comparando, então, resolvendo a letra A. Lembra, como é que a gente calcula a velocidade média? Velocidade média é calculada como posição final, delta, a variação de posição, né, o deslocamento escalar, dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento escalar pode ser ΔS ou ΔX, aqui ele não usou letra nenhuma, então vamos colocar ΔS mesmo. ΔS sobre ΔT. E quem é ΔS? ΔS é S final menos S inicial, dividido por ΔT, que é T final, menos T inicial. Se a gente fizer isso para o móvel A, fazendo isso para o móvel A, calculando a velocidade média para o móvel A. A velocidade média do móvel A vai ser igual à posição final do A. A posição final é no instante t. Repara, a velocidade média é calculada nesse intervalo de tempo aqui. Estou colocando aqui embaixo no gráfico, de 0 até t. Desde 0 até t. No instante t, que é o instante final, o móvel A estava nessa posição aqui. É só analisar o gráfico. No instante t, segue aqui, pontilhado. O móvel A estava nessa posição. Vamos chamar essa posição aqui, por exemplo, de S. Simplesmente S. É um valor qualquer, 10 metros, 40 metros, não sei, vamos chamar de S. Então vai ser S final menos S inicial. Quanto que vale a posição inicial do móvel A? Vale 0, está aqui, né? Então S menos 0, dividido pelo instante final, que é T, T maiúsculo, né? Menos o instante inicial, que é 0, T menos 0. Ora, quanto que dá essa conta? S menos 0 é S. E t menos 0 é t. Então, a velocidade média do móvel A é S dividido por t. E do móvel B? Qual é a posição? Vamos calcular a velocidade média, então, para o móvel B. Para o móvel B, qual é a posição final do móvel B? O móvel B, no intervalo entre 0 e t, a posição final dele também é S. Também é S. Ó. E qual é a posição inicial dele? Também é 0. Portanto, também vai ser o ΔS, vai ser S menos 0. Dividido pelo intervalo de tempo, que é t menos 0. T menos 0. Não sei se vocês começam a perceber que vai dar o mesmo resultado, né? S sobre t. Os dois têm a mesma velocidade média. E é isso que ele pede, né? Ele pede para comparar maior, menor ou igual. Nesse caso, igual. Eles têm o mesmo valor de velocidade média. A velocidade média de A nesse intervalo de tempo é igual à velocidade média de B nesse intervalo de tempo. O que pode confundir os alunos, às vezes, é eles perceberem que os movimentos não foram iguais, né? Um sempre apresentou uma mesma velocidade, porque a posição crescia linearmente em função do tempo. O outro era um movimento uniformemente variado, porque o gráfico de S por T é uma parábola. Mas a velocidade média, ela não consegue detectar o que acontece no intervalo de tempo requisitado. Ela só se importa qual é a posição final e qual é a posição inicial naquele intervalo de tempo.
Portanto, a velocidade média ela não é muito sábia para dizer o que acontece no ínterim, entre o instante inicial e o instante final. Só importa o inicial e o final. Então, ela não conseguiu perceber que o móvel A e o móvel B apresentaram velocidades diferentes ao longo do processo. Mas a velocidade média deu o mesmo valor. Por quê? Porque no instante zero eles estavam na mesma posição, na posição zero, e no instante t eles também estavam na mesma posição. Então, se a gente até tentasse desenhar aqui a trajetória dos dois, né? A trajetória do A e a trajetória do B, o que eu estou dizendo é o seguinte: no instante zero, os dois pontos materiais estavam lado a lado, tanto o A quanto o B. E no instante final, os dois pontos materiais também estavam lado a lado. Tudo bem que o A sempre apresentou uma velocidade constante, pode ser que ele estava eventualmente na frente do B, o A lá na frente e o B um pouquinho atrás, depois o A ainda na frente, mas o B alcançando, e depois, aí uma hora no instante T, o B conseguiu finalmente alcançar o A, de tal forma que no instante T final, eles estão na mesma posição, e no instante inicial T igual a zero, eles também estão na mesma posição. Tudo bem que no decorrer do percurso eles apresentavam posições diferentes, mas a velocidade média não leva isso em consideração. Ela não quer saber. O que importa é a posição final e a posição inicial. Aliás, esse item foi pedido justamente para que você percebesse isso, que a velocidade média não é muito boa para dizer o que acontece no meio do caminho. Para ela só importa a posição final e a posição inicial. E agora vamos finalmente para a letra B. A letra B ele pede para comparar maior, menor ou igual as velocidades escalares de A e B no instante t. No instante t. Agora é diferente, porque ele não quer saber a velocidade média, ele quer saber uma velocidade em um instante. Lembra que velocidade em um instante é chamada de velocidade instantânea. Então o que ele quer saber agora é a velocidade média, a velocidade escalar nesse instante aqui, ó, que eu estou sublinhando aqui embaixo no gráfico, ó, no instante t. Ele quer saber nesse ponto quem tem velocidade maior, se é o A ou o B. Agora mudou tudo, porque não é a velocidade no intervalo de tempo, é a velocidade só nesse ponto. E como é que eu faço para, a partir de um gráfico de posição pelo tempo, determinar a velocidade naquele instante, naquele ponto? Existe uma técnica que a gente já viu em vídeos passados, né, que é a inclinação da reta tangente no gráfico naquele ponto considerado. Então, para o móvel B, vamos fazer primeiro para o B, nesse ponto aqui, ó, se eu traçar uma reta tangente ao gráfico de B, repara que o gráfico de B é esse que eu estou aqui, ó, passando o cursor por ele, por essa parábola. Nesse ponto, a reta tangente de B é essa daqui, né? Nesse ponto aqui, a reta tangente. Ops, ficou um pouco ruim. Aqui. Mais ou menos assim. Nesse ponto aqui, o gráfico de B, nesse ponto, a reta tangente é essa daqui. E ele forma com a horizontal esse ângulo aqui que eu vou chamar de θB. θB. Já o A, nesse instante aqui, nesse mesmo instante, o gráfico de a reta tangente de uma reta é a própria reta, né? É a própria reta. Portanto, a inclinação que a reta tangente forma com a horizontal é essa daqui, ó. Eu vou chamar de θA. A gente já viu em vídeos passados que a velocidade nesse ponto é igual à tangente desse ângulo. Vou repetir. A velocidade nesse ponto é igual à tangente nesse ângulo. Então, para o móvel B, a velocidade nesse ponto vai ser a tangente desse ângulo θB. Já para o móvel A velocidade nesse ponto vai ser igual à tangente desse ângulo θA. Mas é fácil perceber que o ângulo θB é bem maior do que o ângulo θA. Portanto, a tangente de θB é maior do que a tangente de θA. E, portanto, a velocidade do móvel B é maior do que a velocidade do móvel A. Então, está resolvida a alternativa B, né? O item B, desculpa. A velocidade do móvel B é maior do que a velocidade do móvel A, do ponto material A, no instante t igual a t maiúsculo, para esse instante aqui. Né? Para esse instante. Bom,
O exercício em si acabou, mas agora eu gostaria de fazer algumas considerações, que é o seguinte. Ó. Bom, primeiro que, lembra, quando eu tenho um gráfico de posição pelo tempo, então, para eu saber a velocidade, é só naquele ponto traçar a reta tangente, e quanto mais inclinada tiver a reta tangente, maior a velocidade, e quanto maior o ângulo, maior a tangente, quanto maior o ângulo, maior a inclinação, maior a velocidade. E quanto vale essa velocidade? Ela vale a tangente daquele ângulo. Se o ângulo é maior, a tangente é maior, a velocidade é maior. Mas agora eu queria fazer uma observação, apesar do exercício ter terminado, uma observação sobre o que está acontecendo aí. Né? Vamos tentar entender um pouco melhor aí. Apesar de a gente já ter respondido o que o item pergunta, dá para analisar um pouco mais a fundo. Eu vou voltar um pouquinho aqui, eliminar essas retas, só para poder mostrar um aspecto ainda sobre esse exercício. Né? O móvel B, ele faz um arco de parábola, o gráfico de posição pelo tempo. E se vocês notarem, tudo faz parecer que o vértice dessa parábola está bem na origem. E lembra que num gráfico de S por T, fazer aqui no cantinho direito superior, num gráfico de posição pelo tempo, de posição, representado pela letra S, pelo tempo, o vértice é o instante em que a velocidade vale zero. Então, tudo leva a crer que esse móvel B aqui, o vértice da parábola, né, a parábola poderia continuar para cá, assim, né? Poderia continuar para cá. O vértice da parábola está bem aqui no instante inicial. Isso significa que esse móvel B partiu do repouso. E, como o gráfico da posição pelo tempo é um arco de parábola, esse movimento do móvel B é um movimento uniformemente variado. Ele parte do repouso e a velocidade dele vai aumentando com o passar do tempo. Isso para o móvel B. Já o móvel A não. O móvel A, como o gráfico de posição pelo tempo é uma reta inclinada, o móvel A sempre apresentou a mesma velocidade constante. Então o móvel A já saiu na frente do móvel B. Por quê? Porque o B começou do repouso. Nota que no começo dos instantes, o A está bem na frente do B. Né? O A, ó, olha a posição do A e olha a posição do B. Pega esse instante, por exemplo. O A está aqui e o B está aqui atrás, ó, bem atrás do B. Só que com o passar do tempo, ainda que no começo essa posição ainda vá se afastando, né, a distância entre eles vá se afastando, ó, o A está bem lá na frente e o B ainda está atrás, com o passar do tempo, isso começa a mudar. O A ainda está na frente, mas o B já não está mais tão atrás. Ó. Repara, a diferença entre as posições deles vai diminuindo. Olha esse instante de tempo aqui. Ó. Nesse instante de tempo, o A está aqui e o B está só um pouquinho atrás. O que isso quer dizer? Que o B foi acelerando e foi alcançando o móvel A. O A sempre apresentou a mesma velocidade. Então, o que aconteceu foi assim. Ó. Vamos baixar aqui um pouquinho para ter espaço. O que aconteceu foi assim. Ó. O móvel A, ele já tinha um movimento. No instante zero, ele já estava com um movimento com uma certa velocidade. O móvel A, velocidade VA. E essa velocidade não mudou. E é uma velocidade constante. Ele estava aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, até chegar lá no instante T, por exemplo, aqui, nesse instante. E ele não parou, ele se movimentou sempre com essa mesma velocidade. Mesmo depois do instante T, dá para ver lá no gráfico que ele continua com essa velocidade. Já o móvel B, não. O móvel B, ele estava com uma velocidade zero no começo, então nem tem vetor aqui. E aí a velocidade dele vai aumentando aos poucos, a velocidade dele. Ele vai conseguindo andar distâncias cada vez maiores. Até que no instante T, ele consegue chegar, emparelhar com o móvel A. Então, o que aconteceu foi assim. O móvel A, como ele já estava em movimento, ele parte na frente. Não é que ele parte, né? Ele ultrapassa o B e já está lá na frente. O B não. O B começa com velocidade zero, mas vai aumentando, vai ficando mais rápido. Até, eventualmente, ele conseguir lá no instante T encontrar com o móvel A. E como é que eu sei que eles se encontraram? Porque esse instante aqui é um instante de cruzamento. Ó, eles estão na mesma posição. Tem dois instantes que eles estão na mesma posição. O instante zero, eles estão lado a lado. E o instante T, que eles estão lado a lado de novo. Por quê? Porque eles estão na mesma posição. Isso é um gráfico
Isso aqui é um gráfico de posição, certo? Se é um gráfico de posição, quando os gráficos se cruzam, quer dizer que eles estão na mesma plaquinha, eles estão lado a lado. Agora é curioso notar duas coisas, e aí a gente termina o vídeo. Primeira coisa, o móvel A não iniciou o movimento. O móvel A ele já estava em movimento quando o tempo era 0. E ele passa pelo móvel B. Como é que eu sei isso? Porque ele já apresenta uma velocidade. Ó. O gráfico dele já tem uma certa inclinação em relação à horizontal, a inclinação essa que não muda mais. Isso quer dizer que no instante 0 ele já tinha uma velocidade e já está passando pelo móvel B. Enquanto o B não. Quando o A passou por ele, o B começou a vagarosamente aumentar a velocidade. Uma outra curiosidade, isso para finalizar o vídeo, que é interessante, é o seguinte. Ó, existe um instante de tempo aqui que os móveis A e B têm a mesma velocidade. Como é que você pode afirmar isso, professor? É simples. Ó. O móvel A, ele o tempo inteiro tem a mesma velocidade e a velocidade dele é justamente a tangente do ângulo que o gráfico dele forma com a horizontal. Isso para o móvel A. O móvel B, se a gente pegar vários instantes, né? Pegar, por exemplo, esse instante de tempo aqui, para o móvel B, para o arco de parábola. Nesse instante de tempo, a reta tangente é assim. Vou tentar aqui traçar a reta tangente. É menos inclinada que a reta tangente do móvel A. Nesse ponto aqui, nesse outro ponto aqui, ó, a reta tangente é assim. Aqui, a reta tangente é assim. Ainda menos inclinada que a reta do móvel A. Agora, com certeza existe um instante aqui, por exemplo, deve ser por aqui assim, que o móvel B, a reta tangente ao arco de parábola, é paralela à reta do gráfico A. Se elas são paralelas, elas formam o mesmo ângulo com a horizontal. Se elas formam o mesmo ângulo com a horizontal, nesse instante, o móvel B, apresentava a mesma velocidade que o móvel A. Apresentava a mesma velocidade, mas não estava no mesmo lugar. O A ainda estava numa posição bem superior, lá na frente. Agora, a partir desse instante, o móvel B sempre teve velocidades maiores que o A. Porque daí o gráfico dele ficou mais inclinado, as retas tangentes ficaram mais inclinadas que o A. O ângulo que ele formava com a horizontal era maior do que o ângulo de A. E aí a velocidade dele vai aumentando, e é por isso que ele vai conseguindo chegar perto do móvel A. Até eventualmente alcançar ele. Né? Então, repara que nesse ponto aqui, a reta tangente é bem mais inclinada que a do A. Quer dizer que o móvel B, olha que interessante, nesse ponto, apesar dele estar atrás do móvel A, ele já tem uma velocidade bem maior que a do móvel A. E, portanto, ele vai alcançar o móvel A. Se ele está atrás e está mais rápido, ele vai alcançar. E quando ele, nesse ponto aqui que ele alcança, mas ultrapassa. E a partir desse instante, se eles continuarem o movimento deles assim, o B vai ficar sempre na frente do A. Porque agora o B, em cada ponto, a reta tangente no gráfico é muito mais inclinada que o A. Então ele está deixando o A para trás. E vai embora. Bom, era isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.